Saúde de propriedade em pauta. É a nossa entrevista a partir de agora com o secretário Adelmo Alves. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Adelmo, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todo o povo sergipano e, claro, meu povo de Propriar, que humildemente me coloca à disposição aqui. Meu caro Adelmo, a gente conversava aqui em off, não é a sua primeira passagem pela saúde de Propriar, não é isso? Não é, Narciso. Na verdade, há 10 anos atrás eu estive secretário de Propriar, numa gestão à época. A gente conseguiu exercer um belíssimo trabalho à época, com todo o apoio da população e, claro, dos gestores municipais. E agora, de retorno, com esse novo convite do Dr. Valberto, que ele conseguiu fazer com que eu retornasse à vida pública depois de longos 6 anos afastado. Você está assessorando, como secretário, um médico à frente da Prefeitura de Propriar. Quais foram os desafios colocados aí para a prática? Um médico e ex-secretário de Estado. Estado da Mais Saúde. de 2 anos à frente da pasta. A época que a gente viveu um momento muito conturbado da vida pública, da saúde pública do Estado. Enquanto desafio, a gente tem encontrado vários. Na verdade, ao longo do tempo, o Propriar veio sofrendo muito com acúmulos de passivos, com dívidas herdadas de outras gestões. E o principal desafio nesse momento inicial foi colocar a casa em ordem no aspecto de conta pela receita, poder ajustar e poder prospectar o município. Para você ter noção, eu costumo dar um exemplo bem básico. A época que eu fui secretário a primeira vez, há 10 anos atrás, a gente conseguiu um recurso para o centro de reabilitação. Pasme, 10 anos depois eu voltei e o centro de reabilitação ainda não estava inaugurado. Caramba! Construído e não inaugurado. Então só aí você consegue entender a dificuldade que a gente tem na vida pública. Então isso tem sido um desafio nosso muito árduo, inclusive com projeção para inaugurar já esse ano o centro de reabilitação. Ou seja, volta a ser uma prioridade. Já voltou a ser uma prioridade. A gente tem tido alguns entraves, principalmente junto ao governo federal, porque ele enseja algum rol de critérios. E a gente está pendente exatamente uma particularidade que é um terapeuta ocupacional. Aproveito o espaço e convido a algum terapeuta ocupacional no Estado que tenha disponibilidade e interesse de ir apropriar trabalhar. Temos total interesse, inclusive de contratação imediata. Então fica esse apelo aqui à população para poder indicar para nós um terapeuta ocupacional, que uma vez indicado, a gente consegue credenciar o espaço, o centro de reabilitação do governo federal e começa a receber recursos, ou seja, consegue colocar em prática o centro de reabilitação no município. Vou começar a pegar esse gancho por aí, porque gestores de saúde dos diversos municípios sempre reclamam um pouco pela dificuldade da contratação de profissional. Permanece sendo uma realidade as especialidades apresentarem dificuldade de contratação? Sim. A gente não pode esquecer que, principalmente na área médica, as subespecializações são sempre uma dificuldade. E aí a gente tem vários exemplos, como a neuropediatria, psicopediatria. A área pediátrica como um todo é muito complexa, se trata de uma subespecialização, e quando a gente fala de um município que fica a 100 quilômetros da capital, e ainda com toda essa dificuldade de BR, de acesso ao município, dificulta muito essa disponibilidade do profissional. A gente tem, à medida que a coisa vai evoluindo, vai concretizando, acaba despertando olhares e interesses profissionais, mas isso ainda tem sido muito progressivo e muito lento frente à demanda e necessidade da população. Mas ainda é uma realidade, sim, dos municípios, sim. Município como Propriar, que é um município ribeirinho, que é um município que está numa região que tem um dos menores IDHs de Sergipe. Quais são os maiores problemas enfrentados na saúde pública lá? Eu costumo colocar, Narciso, que problema de saúde pública está muito associado à cultura, a fatores culturais. Eu dou o seguinte exemplo. A gente teve a oportunidade de conhecer outros municípios agora em visitas técnicas pelo município já nessa gestão, e a gente percebe que a concepção de serviço público de outros locais, e isso envolve não só a população, como também os profissionais, é muito distinta. Por exemplo, para pedir uma tomografia frente a uma dor de cabeça ou frente a uma avaliação de cabeça, o interessante é que pudesse ser feito outros exames antes de chegar à tomografia. Aqui não, aqui o paciente chega com uma dor de cabeça no posto de saúde, o médico já vai lá e solicita a tomografia. Então isso engessa o serviço público, porque a gente não consegue disponibilizar tudo para todo mundo. Tem que ter um rol de critérios, um rol de evolução cronológica, de solicitações de demandas, para que a gente possa, de uma forma dispendiosa, contingenciar recurso público. Lamentavelmente, as pessoas não conseguem entender que, se não contingenciar a demanda pública, a disponibilidade de oferta e, claro, os exames qualificados, a gente não vai conseguir atender as prioridades. Saúde pública é equidade. Equidade é dar mais a quem precisa de mais. E isso ainda é difícil culturalmente para o nosso povo, entendeu? Para a nossa população. Isso eu não coloco de forma criteriosa apenas a própria, não, de uma maneira geral. Mas à medida que a gente vem tendo postura e vem tendo esse espaço nas rádios
para poder informar, explicar, orientar o povo, a gente acaba tendo um retorno muito positivo disso também, porque acaba se tornando compreendido e algo compreensível, aceitável. As pessoas no interior ainda têm muito aquela cultura de querer vir à capital para o hospital de urgências de Sergipe, o Hospital João Alves? Isso a gente tem conseguido quebrar de forma progressiva. Vamos entender o seguinte: hoje, o Serviço de Saúde Pública do Estado de Sergipe ele é constituído por alta complexidade, média e baixa. A baixa, e aí não só Sergipe, claro, o estado todo, o país todo, eu gosto de frisar o estado porque isso é bem caracterizado. Ou seja, temos atenção primária, os hospitais regionalizados e os hospitais gerais. E aí a gente consegue entender, a grosso modo, como é a baixa, média e alta complexidade. Os hospitais de média complexidade hoje do estado, que são os hospitais regionais, já tem uma estrutura de exames até certo ponto satisfatória. Por exemplo, você consegue ter uma tomografia no Hospital de Itabaiana. Então, antigamente, qualquer paciente que precisasse de uma tomografia teria que descer para Aracaju, coisa que hoje não acontece. Antigamente, por exemplo, no meu centro de especialidades lá em Proprial, eu consigo ter um psiquiatra, consigo ter um dermatologista. Então, o paciente que tem acesso ao centro de especialidades não mais precisa descer para Aracaju. Então, aos poucos, isso tem conseguido ser progressivo e a gente tem conseguido estruturar bem o serviço público. Faltam algumas coisas ainda. Por exemplo, depois daqui eu tenho um grupo de trabalho junto com o Estado para discutir exatamente algumas áreas específicas de evolução da demanda de exames do Estado, mas aos pouquinhos a gente tem conseguido quebrar esses entraves sim. Ô, meu caro Adelmo, me diz uma coisa. Essa semana nós tivemos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Como é que é a atenção ao autista na cidade de Propriá? A gente hoje tem uma associação de mães autistas e a gente consegue ter uma atenção diferenciada. Inclusive, eu acompanho o perfil delas no YouTube, Sim, fazem sim, um trabalho sim. bastante E a interessante. gente teve, inclusive, há umas 2, 3 semanas atrás, ouvindo exatamente as necessidades delas. E aí o CER3, que eu acabei de falar que está para inaugurar, já é uma estrutura para esse tipo de paciente. Hoje, o que a gente consegue é oferecer suporte e transporte para Aracaju para serem tratadas na PAI. À medida que o CER3 foi inaugurado na regional, e aí mais uma vez, Narciso, eu faço esse apelo, terapeutas ocupacionais interessados a vir para o município de Propriá, por favor, entre em contato conosco. Tarcísio está autorizado a passar nosso contato, a gente tem interesse em contratação imediata, porque aí a gente vai conseguir, dessa forma, dar assistência diferenciada aos nossos pacientes autistas. E aí, iniciando a sua fala, imagine ser secretário de um prefeito médico, o quão isso é importante para nós não é. É fato que a população é carente e iminente, elas querem respostas imediatas e nem sempre a gente consegue trazer essas respostas à velocidade de suas necessidades. E aí aparenta que estamos sendo omissos e inócuos. Muito pelo contrário, Narciso, pasme. Eu até faço uma confissão sem hipocrisia nenhuma. É difícil dormir tranquilo quando a gente não consegue dar a assistência necessária ao povo da forma que eles querem. Só que volto a colocar, se a gente não tratar com equidade, dar a mais a quem precisa de mais, isso se torna insustentável e a gente vai perder nossa saúde. Então a gente tem que equalizar muito bem isso. E para o paciente autista, o CER3 vai ser simplesmente fantástico. A gente vai poder deixar nosso paciente tratado, que já é especial, que já quer uma atenção diferenciada no município de Propriá. Não vai ter o estresse de estrada, de ter uma alimentação ruim às vezes na estrada, de ter a necessidade de acordar logo cedo. Então, de fato, muda toda a concepção desse paciente para o tratamento dele. Qual é a sua especialidade de formação? Eu sou enfermeiro, gestor, certo? Na área de enfermagem, eu fiz algumas especializações que, à época, acabei não pegando a certificação que achava que não iria precisar, e estou concluindo a especialização de estética. Só que, enquanto nutricionista, eu também sou nutricionista de graduação, tenho 2 graduações. Eu sou especialista em emagrecimento, bariátrica, clínica e gastroenterologia funcional. Inclusive, agora eu estou estudando a parte de neurociência. Por quê? A gente vem identificando que a inteligência emocional vem tomando muito espaço e se a gente não se adequar a isso, principalmente no sentido de entender a concepção humana, volta a colocar, a gente somatiza muito. E não consegue, às vezes, oferecer de fato o que o paciente precisa. Então, a escuta ativa, o pensamento positivo, essa energia positivada faz com que a gente consiga atrair coisas boas. Talvez não seja o momento de falar sobre isso, mas eu sou muito dessa linha de conduta. Acredito muito que a gente é energia, que a gente atrai o que a gente sente e esse olhar para dentro no sentido de autoconhecimento faz com que nos permitamos nos colocar na posição do outro e, claro, ouvir e entender a necessidade alheia. Tendo essa especialização naquilo que é considerado hoje uma pandemia na saúde, que é a questão da obesidade, tendo esse olhar diferenciado e essa especialização, Propriá tem a perspectiva de algum trabalho específico diferente nessa área? Fantástica pergunta, Narciso. Quando eu recebi seu convite, até tomei um susto,
porque eu respeito demais o seu trabalho e também, simplesmente, pô, Narciso já me chamando, eu ainda não tive nem a chance de mostrar nenhum trabalho, impropriar. Assim, vamos ouvir, né? Na verdade, temos sim, já foi conversado isso com o prefeito e são duas premissas, vamos lá. A gente entende que o intestino hoje, enquanto falando de especialização enquanto gastroenterologista, é um eixo também do organismo. A conexão intestino-cérebro é vital, é muito forte. E no pós-pandemia, nós identificamos vários pacientes com transtornos mentais e transtornos gastrointestinais. Então, a gente está estruturando e tem perspectiva, assim, primeiro, de trazer um gastroenterologista para o município para atender e entender essa demanda. A gente ampliou a rede de psicologia no município. Hoje já temos 3 psicólogos no município, procurando atender essa perspectiva. Tínhamos 2 psiquiatras que, lamentavelmente, um pediu para sair agora, mas já estamos em busca do segundo para, de novo, montar essa estrutura. E temos alguns projetos básicos de estruturação do município na perspectiva de trazer um olhar diferenciado para nossos pacientes e para nossos professores médicos. Pacientes médicos, pacientes professores. Já estamos conversando com a Secretaria Municipal de Educação na perspectiva de desenvolver um projeto que traga para mais perto esse profissional médico, profissional professor, para que a gente possa acolher a demanda dele e entender o estresse durante a pandemia, principal ponto pós-pandemia. No consultório particular, eu faço consultório ainda até hoje, a gente identifica uma crescente muito grande de pacientes professores com transtornos gastrointestinais. E aí a obesidade acabou fazendo parte desse conjunto como um todo. Então as pessoas ganharam muito peso por transtornos compulsivos alimentares, transtornos de ansiedade e perderam em muita qualidade de vida. E pasme, tudo isso se ateve, tudo isso aconteceu à perspectiva do não conhecimento de si próprio, ou seja, mais uma vez a inteligência emocional. Então a gente pega pacientes depressivos, pacientes com transtornos bipolar, pacientes com transtornos de compulsivo alimentar, com diversas somatizações e que envolvem principalmente família, relacionamento e trabalho. No trabalho, burnout. Na família, a relação conjugal, ou na pessoal, principalmente a família, e na família, situações de divergência que associam à infância. A inteligência emocional busca o comportamento do paciente de hoje frente ao que ele viveu e sofreu a vida toda. E aí, desde o meu momento inicial que eu conversei com o Dr. Valberto, eu fui muito pontual com ele e coloquei: Dr. Valberto, qual o projeto, qual a perspectiva que o senhor teria para o paciente obeso? Ele disse: Ademo, fica à vontade para desenvolver o que você quiser. Eu preciso fazer uma coisa em particular in situ para isso. Então, assim, a gente ainda não conseguiu pegar isso afinco frente a tanta demanda da secretaria, mas a gente tem a perspectiva, assim, de desenvolver todo um projeto terapêutico para o paciente obeso, que envolve não só a prática de atividade física, como também, elencado alguns critérios, a própria cirurgia bariátrica também, que inclusive é uma demanda também estadual, né? A obesidade, ela acaba impactando na geração de diversos problemas de saúde, que impacta na gestão da rede. Totalmente. Eu lembro que, inclusive, acredito que sua pergunta seja capciosa nessa perspectiva. A gente conversando há pouco, você colocou que perdeu mais de 40 quilos, e a gente sabe quanto a obesidade traz não só problemas de saúde interno, como problemas de saúde psicológico, perda de autoconfiança, dificuldades de acessibilidade, de compreensão, e entendendo que a obesidade é uma doença multifatorial e consequentemente, muito mal compreendida, a gente entende que esse paciente precisa de uma atenção diferenciada sim, e é iminente e gritante. Eles gritam por socorro, e a gente tem que fazer alguma coisa de forma imediata assim para esse paciente. Hoje, para que a gente não saia desse tema sem falar disso, quais são as possibilidades de tratamento para quem sofre da obesidade? Hoje nós temos no município de Propriá, se a pergunta foi direcionada... Tanto você quanto profissional de forma generalizada, fica à vontade. Pronto. Em Propriá nós temos nutricionistas no centro de especialidades e psicólogos no centro de especialidades já disponível ao atendimento à população. Temos a rede de apoio à psiquiatria, que é o CAPS. A Adelmo, alguns pacientes desses precisam ser tratados por psiquiatria, sim, também associado. E como eu falei, a gente está na perspectiva de trazer um gastroenterologista para o município também. De forma geral, o paciente obeso tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é procurar um profissional qualificado. Qual profissional? Comece com um nutricionista. Daí fazer um nutricionista que trabalha com áreas multissistêmicas e principalmente com uma equipe de suporte. No meu caso, por exemplo, aproveito a oportunidade, se for permissível, a parabenizar o trabalho do Dr. Jonas Marques, né? O senhor conhece também muito, profissional exímio, que a gente é parceiro, atendemos juntos aqui em Aracaju e atendemos em parceria no município de Itabaiana. E aí, frente a essa iniciativa, a equipe vai identificar as necessidades iminentes desse paciente e, claro, direcioná-los. Aproveito a oportunidade também de parabenizar o trabalho da nossa psicóloga, a doutora Fabiana, que trabalha com a terapia comportamental. O paciente obeso ele precisa
em algum momento, ou de uma terapia comportamental, que é a TCC, ou de uma psicanálise para entender o motivo dessa obesidade que, pasme, às vezes também está associado à infância, também à relação familiar, ao trato que ele enxergou durante a infância com a comida. Para alguns pacientes, é sinônimo de escassez, então ele come muito para poder compensar a infância, e para outros é referência familiar. Era aquele momento de poder sentar à mesa farta e poder comer à vontade com a família. Então, às vezes, a gente precisa quebrar essas crenças limitantes nesse paciente. Meu caro Adelmo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fama, pelo esclarecimento, pelo relato do desafio que tem sido essa gestão lá em Propriá. Vamos acompanhar e o espaço está sempre aberto. Narciso, de coração agradeço demais, estou total disposição. Obrigado a toda a equipe de apoio da FAM FM, a todo o povo de Sergipe e, é claro, a meu povo, a minha população de Propriá. Agradecer a oportunidade que o Dr. Valberto me trouxe para voltar a esse desafio fantástico no município de Propriá, que eu costumo dizer às pessoas o seguinte: ainda está dando muita dor de cabeça, mas está muito gostoso. Poder servir é, sem dúvida alguma, premissa básica de qualquer homem do bem, de qualquer pessoa grata com o que o mundo oferece a gente. Obrigado, forte abraço. Adelmo Alves, secretário de Saúde na cidade de Propriá e um dos profissionais mais gabaritados aí para trabalhar contra a obesidade ou com pessoas com obesidade.